Sabe aquela frase? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Com certeza você já ouviu falar sobre isso, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Como é que a gente levanta e dá a volta por cima após uma grande decepção, após uma dor, uma frustração, algo que a gente planejou e que não deu certo do jeito que a gente queria. Eu vou começar dando alguns exemplos, falando sobre... Porque o que eu vou falar aqui hoje, gente, vale para qualquer situação, tá? Não precisa ser para um relacionamento. Quando a gente fala em fossa, muitas vezes a gente pensa na dor de cotovelo, né? Que todos nós já vivemos isso um dia. Quem já passou dos 15 anos, às vezes até antes, tem isso, né? Já viveu uma dorzinha de cotovelo. Então, quando a gente fala em fossa, a gente pensa muito na dor de cotovelo. Mas não é só isso, né? A gente pode viver essa decepção, essa frustração em qualquer situação da nossa vida, em qualquer projeto que a gente tenha. E quando ele não dá certo, após uma dedicação, após a gente querer muito e planejar e fazer e aquilo não dá certo, a gente vive uma decepção, uma frustração, né? Então, vale para qualquer situação da vida. E aí eu vou começar falando aqui alguns exemplos. Se alguém quiser compartilhar já com a gente alguma situação aí que viveu, quiser compartilhar que tenha vivido esse período aí, pode compartilhar, que aqui é um papo terapia. Acaba que a gente faz uma terapia em grupo aqui todo domingo, viu? Então tá valendo. Bom, então olha só, viver uma grande decepção, viver um momento assim de frustração ou decepção. Pode acontecer após uma separação, após perder um emprego, ou às vezes você se dedicou para um projeto, você estudou, trabalhou semanas ou meses em um projeto e aquilo não se concretizou da maneira como você queria. Pode ser que você tenha estudado aí para um concurso, para uma prova, e ao longo de várias semanas você se dedicou acreditando que aquilo ia funcionar, que aquilo ia dar certo, e você não conseguiu a nota que você queria, ou você não conseguiu o emprego que você queria, passou como fala, gente, processo seletivo e você acabou não conquistando, enfim. O que tem em comum todas essas situações que eu citei, independência da vida afetiva, profissional, pessoal, o que tem em comum nessas situações? É uma expectativa. Se você tem uma expectativa com relação a algum projeto e aquilo não se concretiza, você tem aquele sentimento de frustração ou decepção ou tristeza ou tudo junto, né? E aí eu vou aqui só voltar, lembrar sempre falando aqui da autorresponsabilidade, que é um dos pilares do método Caminhar. Então eu e a Dani, várias lives em várias situações, independente do assunto que a gente está falando, a gente acaba falando desses pilares, e um deles é a autorresponsabilização. Então olha só, se eu tenho uma expectativa e ela não se concretiza e eu fico triste, decepcionada, frustrada, eu tenho que entender que esse sentimento de frustração ou de decepção, ele é resultado daquela expectativa. Então, o Marshall Rosenberg, que é o autor da Comunicação Não Violenta, ele tem uma frase que diz assim: os nossos sentimentos, eles são resultado das nossas necessidades e das nossas expectativas. Então, o que tem em comum tudo isso que eu falei? A perda de um emprego, uma separação, um luto, um concurso que você não foi aprovado. Então, o que tudo isso tem em comum? Eu tenho uma expectativa de que a coisa vá se desenrolar de determinada maneira, e quando ela não se desenrola daquele jeito que eu planejei, eu tenho sentimentos desagradáveis, né? Então, gente, tem um exemplo que é tão simples para vocês verem que é tudo a nossa maneira de ser. O ser humano, ele de uma certa maneira, ele é previsível, né? Então, se a gente quer fazer uma comida, se a gente quer assar um bolo e o bolo queima, esqueceu lá uns minutinhos a mais no forno e queima, o que a gente sente na hora? Várias coisas desagradáveis, né? Que eu já falei. Decepção, frustração, pode sentir raiva também. E é porque eu tinha uma expectativa, que era ter um bolo assado, né? Mas por que eu dei esse exemplo? Para você ver que é tudo decepção, tristeza, frustração
é por causa de uma expectativa minha. Agora, quanto maior a expectativa, quanto maior o meu projeto, maior a minha decepção quando aquilo acontece. Então é algo assim, linearmente proporcional, diretamente proporcional, né? Quanto maior a minha expectativa, maior a minha decepção, quando não é concretizada. Então um bolo que queimou, eu tinha uma expectativa de um bolo assado, e aí o bolo queimou, eu fico decepcionada, eu fico chateada, mas aquilo dura alguns minutos, né? Porque a minha expectativa não era algo tão gigante assim, era um bolo. Agora, quando a minha expectativa é um concurso, é uma prova, e às vezes, olha só, um emprego, uma vaga de emprego, que se eu tiver aquela vaga de emprego, eu vou mudar inclusive de cidade, vai mudar toda a minha dinâmica familiar. Então, assim, isso é uma grande expectativa, que quando não acontece, a minha decepção é maior, a minha frustração é maior, e pode levar mais tempo para que eu realmente consiga digerir isso, né? Então, assim, o que é o importante? Eu não sei se alguém escreveu alguma coisa, a gente não estava prestando atenção na tela. Dani, me mantenha informada aí, né? Quando eu falei que eu ia falar sobre esse assunto hoje, inclusive a gente divulgou lá, a Renata vai compartilhar um atalho, né, pra gente superar isso, pra gente lidar com essas decepções, com esses momentos difíceis, né, que a gente tem que lidar com essa frustração, com essas tristezas. E, assim, não existe fórmula, né? A minha ideia aqui não é compartilhar, olha, faça assim que isso vai dar certo, porque não existe fórmula. Cada um faz da sua vida aquilo que consegue de melhor. Mas existem algumas sacadas que eu posso compartilhar com você, que você pode olhar e falar assim, realmente faz sentido, eu acho que isso que você está dizendo aí pode me ajudar, pode fazer sentido. Então, boa tarde, Andréia, Nara, pessoal que está entrando aí agora. Então, a primeira coisa, gente, e uma das mais importantes, quando a gente está vivendo uma situação dessa, então se você nesse momento está vivendo uma decepção que aconteceu aí recente, você está naquele dia que você tem dificuldade de levantar da cama, porque é assim que a gente se sente, impotente, incapaz de seguir em frente, porque você passou por uma grande decepção, você está bastante triste. Então, se você está vivendo isso nesse momento, tem hora que a gente se sente assim, sem forças, né, para continuar. E você pensa, nossa, será que está valendo a pena tudo isso que eu estou fazendo, toda essa dedicação, todo esse esforço, acreditando que isso é possível e isso não está acontecendo na minha vida, né? Então, o que é a primeira coisa que eu tenho para dizer para você lidar com isso? A Solange entrou aí, eu e Solange nos falamos mais cedo, né? Então vamos lá. A dica não é fórmula, não é te dar uma fórmula, porque não existe isso. Mas é te fazer pensar, refletir um pouco sobre como lidar com essas situações que nós vamos viver por várias vezes na nossa vida, né? De enfrentar essas decepções. Primeira coisa, gente, é viver a dor, é aceitar esse sentimento ruim. Porque olha só, nós vivemos numa era de positivismo, e inclusive aqui no Mulheres Exponenciais, eu e a Dani, a gente está sempre falando da importância de pensar positivo, sentir positivo. Então é aquela coisa, acredita em você, vai em frente, você vai conseguir pensar positivo, ser positivo. A gente fala também de energia, de vibração, da importância da gente manter sentimentos de gratidão, de alegria, de abundância, de prosperidade, porque a gente emanando isso, a gente atrai isso. Então assim, só que a gente corre um risco, e aí eu quero que você pense comigo, que é pra gente não confundir, a gente procurar manter a nossa energia alta, a nossa vibração e o nosso sentimento positivo, a gente não confundir isso com achar que estar triste, sentir raiva, frustração é errado ou é proibido, ou que a gente deve negar isso, percebe? Porque senão a gente comete um erro gravíssimo, corre um risco gravíssimo de negar a nossa humanidade, porque esses sentimentos desagradáveis de tristeza, frustração, decepção, raiva, inclusive, fazem parte do ser humano. Então, se eu nego absolutamente, eu simplesmente finjo que eu não estou vendo esse sentimento, se eu não me manifesto, ou ainda finjo que eu nem estou vendo,
tive uma separação hoje, amanhã tô ali fingindo pra mim mesma que isso não aconteceu, negando aquele sentimento, tocando a vida pra frente, não me permito chorar, não me permito viver essa dor. Isso é negar a nossa humanidade. E aí a gente realmente está se enganando e vai ficando um buraco tão grande, um vazio tão grande, que a gente não consegue seguir em frente. É a gente se enganar e achar que não está sentindo. Então percebam que é diferente a gente ter um pensamento, uma perspectiva de positividade e conhecer a importância de viver, de vibrar numa energia de gratidão, de alegria, como eu falei, sem negar. Então assim, a gente sim, após uma rasteira da vida, a gente sim precisa entrar em contato com essa dor. A gente precisa olhar para essa dor. E eu até falo até com os meus filhos, né? Que são crianças, 3 e 9 anos, mas eu falo, tá com medo? Conversa com o medo. E eu faço isso, eu costumo usar. Tá triste? Conversa com essa tristeza. O que essa tristeza veio te contar? A gente até compartilhou ontem ou anteontem no Instagram uma frase, né? Que coragem não é não ter medo, não é a ausência do medo. É uma frase da Susan David, que é uma das autoras que eu gosto bastante. Se quiser dar um Google aí, ele escreveu o livro Agilidade Emocional, e essa frase é disso aí. Então assim, coragem não é ausência de medo, a coragem é o medo em movimento, é assim que ela fala, né? É o medo andando. Em inglês ela fala the fear walking. Então, coragem é a gente ter medo e seguir em frente, né? Seguir em movimento. Então, recapitulando aqui o que eu estava falando, faz parte da condição humana a fragilidade. Uma outra frase da Susan David que eu gosto bastante, que ela fala que a beleza da vida é indissociável à sua fragilidade. Então, a beleza da vida não pode ser separada da sua fragilidade. E a nossa fragilidade humana, então, estar em contato com esses sentimentos é o primeiro passo. É não negar isso que a gente está sentindo e a gente se permitir aquele dia, ou aqueles dias, ou aquela semana, e às vezes pode durar um pouco mais, como eu falei, dependendo da expectativa e dependendo da decepção, se for gigante, a gente pode levar mais tempo para se recuperar emocionalmente. Mas a gente aceitar isso primeiro e se permitir chorar, gritar, ficar na cama, né? Não sair, se permitir viver o luto, viver a dor. Esse é o primeiro passo, é aceitar isso. E aí depois nós vamos passar para o próximo. Deixa eu só ver aqui alguns comentários pra gente. A Solange falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que a Solange falou. Detox Chef, Love Your Blues. É a Frida aqui, ó. Duas mulheres que eu admiro. Frida Kahlo aqui na minha blusa. Ganhei hoje, gente. Eu tô num momento de abundância que tá lindo. Eu ando ganhando coisas. Batons, blusa, minha amiga Silvia me deu. Fui almoçar na casa dela, ela me deu essa blusa. Eu já estou estreando. E a Audrey que tá sempre comigo nos meus vídeos aqui. Então eu tô bem colorida hoje. Obrigada, Márcia. Solange falou aqui, não há nada de errado mostrar que não está bem. Nas redes sociais as pessoas sempre felizes e intocáveis. Exato, Solange, eu costumo falar que a vida da rede social ela é totalmente editável, né? E a gente acaba mostrando aquilo que o melhor sorriso, o melhor ângulo. A gente até falou sobre isso, né? Que a gente fica se comparando com as pessoas que a gente vê na rede social é o primeiro passo pra gente ficar triste e frustrado, né? O primeiro passo pra ser infeliz é a gente ficar se comparando, principalmente com alguém que a gente tá vendo na rede social, que a pessoa escolhe a melhor foto e os melhores momentos, né? E quando tá lá na fossa, chorando com dor de cotovelo, quase ninguém, vou falar ninguém não, mas quase ninguém tira a foto e fala, levei um pé na bunda e tô aqui deitada sem conseguir levantar da cama, né? Então a gente não compartilha essas coisas. Então é melhor não se comparar, né? Mas vamos lá, gente. Então, primeiro passo, aceitação, viver a dor, aceitar que esses sentimentos fazem parte da nossa condição humana e que vai passar, tá? Aí o segunda sacada aqui pra gente ter um atalho, né? Pra gente passar mais rápido por esse momento de dor, dentro do possível, é a gente entender a nossa motivação para conquistar aquele objetivo, seja ele uma prova, um concurso, um projeto profissional, pessoal, né? Qual é a motivação? E agora eu vou dar um exemplo para eu entender para vocês.
quando você entende a sua motivação, a Dani fala bastante sobre isso porque ela fala sobre produtividade, motivação. O que te motiva a agir? Então você saber para que você faz o que você faz, para que você quer obter esse resultado, ou essa o que você espera e para que você quer aquilo, você consegue ter um pouco mais de clareza. Eu vou dar um exemplo um dos meus sonhos, uma das minhas vontades é passar um tempo com os meus filhos fora do Brasil, levar meus filhos para estudar, para conhecer outras culturas, outras línguas, dar essa oportunidade para eles. E há 2 anos atrás, eu como médica, para eu trabalhar em outros países, eu teria que validar meu currículo, algo que pode levar 10 anos, e aí, não disposta a isso, eu pensei em entrar para a indústria farmacêutica, trabalhar como pesquisadora clínica, como consultora na indústria farmacêutica, porque eu tenho amigos que fizeram esse caminho, que estão nos Estados Unidos, em outros países, e essa seria uma possibilidade sem eu precisar validar meu currículo, meu diploma médico. E aí, o que aconteceu? Eu, focada nisso, 2 anos atrás eu me matriculei num curso da Harvard, um curso de pesquisa clínica, porque seria importante para eu me qualificar melhor, já que eu nunca trabalhei na indústria farmacêutica, e seria importante para eu fazer um network, conhecer pessoas, e isso aumentaria a minha chance de uma contratação. Distribuí vários currículos. Naquele ano de 2018 eu passei por 3 processos seletivos, cerca de umas 7 entrevistas de emprego. Cheguei a ficar na final da Johnson & Johnson e não consegui. Eu não consegui. Claro que veio uma frustração, uma decepção. Eu estava me preparando para me mudar da minha cidade para morar em São Paulo com os meus filhos. E estava tudo planejado. Já tinha olhado o valor de aluguel em São Paulo, onde que eu iria morar, que seria próximo da empresa. Porque eu já estava finalista, eu era uma das 3 finalistas para essa vaga da Johnson & Johnson. E eu, claro, criei uma expectativa, eu queria aquilo. Era um sonho naquele momento. E aí, no final das contas, não deu certo. E aí, o que foi que eu entendi? Claro, teve a frustração, teve aquele momento de, poxa, não deu certo, né, decepção, mas eu tinha uma clareza muito grande da minha motivação. O meu sonho de consumo não era estar na indústria farmacêutica especificamente, né? Não era aquele sonho, nossa, meu sonho era trabalhar nessa empresa, porque a minha missão de vida combina muito com a missão de vida da Johnson & Johnson, realmente combina. Então, assim, mas o meu objetivo não era a empresa em si, aquele trabalho em si, era a possibilidade de morar fora, que a partir de uma empresa multinacional eu teria essa possibilidade a médio prazo, entende? Então, mas como eu tinha muita clareza do que eu queria, eu pensei, poxa, talvez não seja esse o caminho, né? O universo é abundante em possibilidades. Esse foi o plano que eu tracei. Mas às vezes o universo tem outros planos para mim. Eu continuo sabendo o que eu quero, eu continuo sabendo qual é o meu desejo, qual é a minha motivação, o que é que me motiva a agir, né? Que é a possibilidade de ter essa mobilidade de morar fora do Brasil por um tempo. E então eu conheço a minha motivação. Se eu conheço a minha motivação e não deu certo por esse meio, eu vou encontrar outro caminho, eu vou escolher outro meio. Eu vou desistir? Não, eu não vou desistir. Eu sei qual é a minha motivação. Então, o segundo passo aqui, para você superar mais rápido, é você conhecer a sua motivação. Por quê? Se aquela motivação é muito pequena, se você fala, no fundo parece que eu nem queria muito isso. Então gente, aí a dor some, a decepção some, fica pequenininho, rapidinho. Se você olha, consegue enxergar a sua motivação e ela não é tão grande assim, não é tão importante assim, aí você parece mágica. A dor diminui assim, de uma hora para outra. Agora, se a motivação é forte o suficiente, você fala assim, ok, não deu certo dessa vez, da próxima vez vai dar certo, porque isso é muito importante para mim. E aí você respira e ganha gás, ganha energia, né, para continuar, para seguir em frente. E das duas maneiras, encontrar a motivação, das duas maneiras, ou a motivação sendo forte o suficiente ou não, a dor diminui. Parece um passo de mágica, mas a dor diminui. Deixa eu ver aqui que a Dani falou alguma coisa e eu não paro de falar e não vi. Dani, foi você? Maria Aparecida. Solange fez uma pergunta aqui. Melhor forma de se adaptar a algo novo, uma rotina diferente. Solange, já se der tempo a gente vai falar sobre isso, tá bom?
pra gente não sair do foco aqui. Então, me lembra que a gente vai, pode falar um pouquinho sobre isso. Bom, então eu falei de duas coisas aí, né? Que é você aceitar a dor, passar um tempo com ela, conversar com ela. O segundo é você encontrar a sua real motivação, aquilo que te faz agir, aquilo que te faz querer o que você quer. O projeto, a prova, o concurso, o emprego, o relacionamento, o que é que faz você querer o que você quer. Para que você não desista do que você quer, se isso realmente é importante para você. Né? A terceira coisa é você encontrar uma rede de apoio. Ainda ali na dor, viu? Tô falando assim, ainda ali na dor, naquele dia que tá super difícil, você encontrar uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela pode ser real, física, né? Amigos, parentes, pessoas que tenham conquistado a sua confiança para poder ouvirem, né, a sua história, a sua dor, para que você possa compartilhar isso com essa pessoa ou com essas pessoas, tá? Às vezes a gente só precisa ser ouvido. Uma das necessidades humanas, que é a escuta, a atenção, às vezes só esse exercício de você falar e ter alguém da sua confiança, que você ama, que você sabe que quer seu bem, te ouvindo, é o suficiente. Essa pessoa não precisa falar nada. Aliás, muitas vezes é melhor que ela não fale, que ela não dê palpite, que ela não dê sugestões, mas a escuta pode ser o suficiente para te aliviar na sua dor, tá? Então, procure, se você tiver no seu meio aí, na sua família, amigos, alguém que você confie, que você queira escuta, peça escuta. Fala, nossa, eu não tô num dia bom, aconteceu uma coisa ou algumas coisas e eu preciso muito alguém para me ouvir. E falar, desabafar, chorar, contar, esbravejar, enfim, pôr para fora. Ter alguém, ter um outro ser humano para te ouvir, liberta, alivia, tá? É muito saudável compartilhar a sua dor com alguém. Se você não tiver essa possibilidade, se você tá fora do país, do seu país e não tem amigos, ou se você realmente não tem uma pessoa com quem você fala, não, com essa pessoa eu poderia me abrir sobre esse assunto, hoje em dia nas redes sociais existem os grupos, então encontrar sua rede de apoio é essencial. Tem tantos grupos no Facebook que você pode, grupos fechados, grupos abertos, onde você vai encontrar pessoas que viveram ou estão vivendo a mesma situação que você, a mesma decepção, ou a mesma dor de cotovelo, ou a mesma frustração de ter tentado um concurso e não conseguiu. Então, estar com essas pessoas que querem o mesmo que você ajuda bastante. Ou estar com pessoas que estão vivendo a dor que você está vivendo ajuda, porque você vai ver que você não está sozinho. Você vai ver que o que aconteceu com você ou está acontecendo acontece com outras pessoas. E aí você pode ouvir de que maneira você uma pessoa superou, né? Quais foram os meios, o que aconteceu. Ah, não deu certo dessa vez, da outra deu certo. Então, assim, conhecer histórias é muito importante, é muito bom. E faz também, pode te ajudar a aliviar o que você está sentindo, porque você fala, poxa, não é só comigo, né? Acontece com outras pessoas também e tá tudo bem, não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Então, poder saber que você não está sozinha, saber que existem várias pessoas que passaram ou passam pelo que você está passando e que isso, uma hora essa dor vai diminuir, que você vai superar. Então, encontrar essa rede de apoio é a terceira coisa. A outra, gente, é você acreditar. E olha só, eu falei, eu vou dar umas dicas, né? E essa dica pode parecer muito subjetiva, né? Mas você acreditar. E acreditar em quê? Acreditar que as coisas acontecem, que tudo que acontece tem um propósito, que nós estamos todos conectados. Você acredita nisso?
que nós estamos todos conectados, nós seres humanos, com a natureza, que existe essa conexão e que as coisas não acontecem por acaso, que o que acontece na vida da gente é para nos levar para uma evolução coletiva. Nós temos esse processo de evolução coletiva. Então, o que acontece comigo, as rasteiras que eu levo da vida, não acontecem por acaso. Às vezes acontece repetidamente. Às vezes uma pessoa tem facilidade imensa de ganhar dinheiro, mas perde dinheiro, vai à falência. E passa uns anos, recupera. Vocês já devem ter ouvido história assim. E a pessoa passa pelo mesmo dilema. Nos relacionamentos afetivos, a mesma coisa, cíclica. Passa por uma situação, um relacionamento abusivo, enfim, consegue se livrar daquele relacionamento tóxico, arruma um outro relacionamento um tempo depois, e se repete, os padrões se repetem. Então, às vezes, essas rasteiras simplesmente estão nos mostrando o que é que nós temos que aprender para passar para um próximo estágio de evolução. O que nós estamos aqui aprendendo, né? Então, a gente acreditar que o que acontece com a gente tem um propósito maior, tem um objetivo, não é por acaso, e a gente poder tirar proveito, né, o melhor possível, o melhor aprendizado possível de cada rasteira que a vida nos dá, de cada fora que a gente leva, né? Se você não acredita que existe essa conexão e que existe esse propósito, aí a gente fala aqui também sobre o Ho'oponopono, e aí assim, eu te sugiro conhecer um pouquinho do Ho'oponopono, que a gente também trabalha ele no nosso método, para que você só comece. Se você não acredita, e não tem problema não acreditar, porque tudo isso é coisa que a gente aprende em casa, com os pais, aprende na escola. Então, assim, dependendo da maneira como você foi educada, criada, das crenças que você tem gente que não acredita, que acha que isso tudo é baboseira, né? Que isso é balela, ficar falando de acreditar, que tudo tem um motivo, que se eu levei um fora é porque tem um motivo. Então, se você não acredita, tudo bem não acreditar. Mas eu sei que dói aí, dói levar as rasteiras. Então, se você não acredita, eu só te proponho experimentar o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Todos os dias, por 21 dias. E começar a observar. Tá numa situação difícil? Só pensa, só mentaliza ou escreve essas palavras, tá? Ou verbaliza, e só isso aí, só experimenta. Se você é uma pessoa que está aqui comigo e não acredita que nós estamos todos conectados, que os acontecimentos que acontecem na nossa vida, no nosso planeta, eles estão conectados e todos têm um motivo, uma razão de ser, e que a gente está aqui para crescer, para evoluir coletivamente. Se você não acredita nisso, mas sente dores da alma, frustração, tristeza, raiva, e que alívio para isso, então só aceite esse desafio de colocar o Ho'oponopono na sua vida por 21 dias e observar, só observar o que acontece. Que aí você vai começar a acreditar, né? Bom, e a última dica, então, a quarta dica é acreditar. Acreditar e tirar o melhor proveito das rasteiras que a vida te dá. Conversando com os seus sentimentos, aceitando eles, abraçando. Eu falo, abraça a raiva e olha para ela e fala assim, o que você está querendo me ensinar sobre mim mesma? O que é, né? E aí a gente olha para as necessidades não atendidas, nós falamos sobre isso sempre quando a gente fala em comunicação não violenta, né? Que é que eu preciso, que não está sendo atendido e que está me fazendo sentir o que eu estou sentindo, né? E mesmo no exemplo que a gente está dando aí sobre uma expectativa, um emprego, um concurso, um bolo que eu coloquei para assar, né? A gente olhar para as necessidades humanas universais, para a gente se conhecer, aproveitar esses momentos para se conhecer. Então, abraça a dor, olha para ela, conversa com ela, pergunta o que você tem para me ensinar e depois disso tenha clareza da sua motivação, encontra a sua rede de apoio daquele momento que você está mal, tá? Gente, eu estou falando aqui de pessoas que têm, que são psiquicamente saudáveis, né? Por que eu estou falando isso? Porque existem doenças, existe depressão grave, tem pessoas que têm uma predisposição genética para isso e que às vezes essa dor, esse vazio, essa dor é grande demais a ponto de muitas pessoas quererem terminar, né, a própria vida.
e se suicidam, né? É muito sério, é muito grave isso. Então, é uma outra situação que precisa de um diagnóstico, de um tratamento, tá? Então, assim, eu não tô falando para pessoas que têm depressão, porque eu sei que às vezes sozinhas, mas assim, pedir ajuda é extremamente importante, porque na maioria das vezes, você sozinha, querendo, você consegue sair dessa situação com a sua cabeça, com a sua coragem, com o seu coração. Algumas pessoas precisam muito de ajuda e a gente tem que ter coragem para pedir ajuda também, né? Deixa eu só ver se tem alguma mensagenzinha aqui. E aí eu vou falar uma última, que depois de acreditar é a gente agir, né? A gente levantar a poeira. Agora sim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Então, se eu tenho, depois que eu vivi a dor, entrei em contato com ela, aceitei ela, olhei para essa fragilidade, né? Para minha condição humana. Depois que eu achei a minha motivação, tá? Real, encontrei minha rede de apoio, busquei esse apoio e que eu acredito, a partir do momento que eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, que tem um motivo, aí sim eu consigo levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e começar a agir, né? Começar a agir. Então, assim, vou dar um exemplo aqui no relacionamento afetivo, né, gente? Porque quando a gente fala em fossa, a gente pensa aí na dor de cotovelo, tudo, né? Quando a gente quer, você tá ali num relacionamento e de repente você simplesmente não estava esperando aquilo e você leva um fora, o namorado ou o marido, decide encerrar esse relacionamento e você não estava esperando isso. Nossa, é uma das maiores rasteiras que a vida pode dar, né? Dói muito, né, gente? Que já passou por isso, só levanta a mãozinha assim ou dá um joinha, porque assim, levar um fora é muito doloroso, né? É muito... nossa, a gente se sente injustiçado, então levar uma rasteira dessa é muito dolorosa. E aí, não tem como, né? Tem que viver essa dor mesmo, e isso vai passar. E aí depois, o que é, né? A gente descobrir a motivação naquele relacionamento. Quando a gente tá apaixonado, quando a gente ama alguém, quando a gente tem... Ah lá, o pessoal já tá dando acenando, né? Dizendo que já viveu isso. E dói, né, gente? Fora dói pra caramba. Mas assim, eu tô dando esse exemplo no relacionamento afetivo pra vocês verem que é possível a gente olhar pra essa motivação, né? Então, olha só, já fui casada, tá? 2 vezes. E assim, eu não queria terminar meu relacionamento. O que eu queria? Uma família, criar meus filhos junto do pai. Eu não queria, não aceitava a possibilidade de me divorciar, né? E então, assim, minha real motivação era criar meus filhos num ambiente saudável, numa família feliz, né? Eu queria muito isso. Quando você olha para esse motivo, e aí você também começa a ter um pouco mais de clareza do que você tem. Então, assim, no caso de um relacionamento afetivo, adianta você sabe o que você quer. Se você vai lá para as necessidades humanas universais, todos nós, os seres humanos, precisamos de carinho, atenção, toque, ser importante. Então, isso num relacionamento afetivo, a gente atende várias dessas necessidades. Ser importante para alguém, se sentir amado, aceito, o toque, o sexo, o carinho, tudo isso são muitas as necessidades que um relacionamento afetivo nos proporciona, que atende, né? E de repente, se você tá lá no auge, apaixonado, sentindo, e o cara fala, ou a mulher fala, não quero mais, não é isso que eu quero, tchau, né? Nossa, são muitas necessidades que você estava ali tendo atendidas e que de repente não, levou uma super rasteira, né? Então assim, dói, chora, fica lá na cama 1 semana, 2, né? Vive esse luto, tem outro jeito? Não. Aí você vai olhar pro seu motivo, né? Peraí, o que eu quero? Tá, eu tava planejando casar, poxa, eu tava me relacionando, fiz meu melhor, eu acho que eu fui a melhor pessoa que eu podia ser nesse relacionamento, eu me dediquei, né? Sou uma boa pessoa, sou até bonitinha, né?
Será que ele não gosta de mim? Aí entra as inseguranças, que a gente sempre tá falando que é da autoestima, né? Pô, eu sou bonitinha, né? Não sou de se jogar fora, sou uma pessoa legal, simpática, tô fazendo minha parte, eu acho que tava fazendo o melhor possível e a pessoa não quer nada comigo, né? Então, assim, aí vem aquela frustração e tudo. Entra em contato com essa dor, depois você vai olhar para sua motivação. E num relacionamento afetivo, quais são as motivações, né? Ah, eu queria era casar. Mas aí quando a gente vai a fundo nessas motivações, eu quero uma família feliz, saudável. E aí vou dar o meu exemplo, porque quando eu olhei para o meu casamento, que eu não queria que acabasse, simplesmente porque eu tinha a ideia fixa da família feliz, eu quero família da propaganda de margarina, papai, mamãe, filhinhos, viajando para a praia juntos, passando o Natal juntos. Eu não conseguia me desapegar dessa ideia da família perfeitinha, né? Foi muito difícil para mim me desapegar dessa ideia. Mas quando eu consegui olhar para o que eu tinha de verdade, que era um relacionamento muito difícil, com um diálogo difícil, não existia cumplicidade, não existia nem diálogo, não existia troca de carinhos nesse relacionamento. Quando eu consegui olhar para aquilo, falei, não é isso que eu quero. Eu quero uma outra coisa. É exatamente o exemplo que eu dei lá da propaganda, do emprego lá na indústria farmacêutica, né? Porque eu queria um relacionamento saudável, eu queria uma família feliz, mas eu não tinha nada daquilo. E eu achava que a maneira de ter aquilo era tendo família estruturadinha, papai, mamãe, filhinhos vivendo juntos na mesma casa. Só que não daquele jeito, não naquele relacionamento. Quando eu consegui enxergar isso, que eu não tinha aquilo, que eu achava que eu tinha, eu consegui me desapegar e me separar. E não é uma decisão fácil, mas foi uma decisão muito assertiva na minha vida. E eu tenho filhos muito saudáveis emocionalmente. E hoje a gente tem uma relação muito mais saudável do que tinha antes, vivendo na mesma casa. E tá tudo bem. E aí a gente passa para a próxima etapa. Tive minha rede de apoio, né? Muitas, tenho até hoje a rede de apoio de amigos, de família. Acreditar que minha bateria não tá muito legal, mas acho que ainda vai dar tempo da gente terminar, tá? E por fim a gente age, né? A gente toma a decisão que tem que tomar e a gente fala bola pra frente e vamos pra próxima, vamos ver o que vem. A Solange falou aqui, Ana Paula entrou. Solange, quando é você que não quer mais e você sofre por ver o ex sofrendo, foi o meu caso. Sim, eu acabei de me lembrar aqui também de uma outra amiga que tá vivendo isso. Tem os dois lados, né? Quando um não quer, como é que faz? Então, assim, não adianta. Aí que eu falo assim, você também olhar, o que é que eu quero? Eu quero um relacionamento saudável, eu quero carinho e tudo. E se é você que leva um fora, você quer estar com uma pessoa que não quer estar com você? Né? Não, você não quer. Você quer carinho, você quer companhia. A gente tem uma mania de se apegar muito, principalmente quando a gente está apaixonada. O objeto do desejo, da paixão, só pode ser aquele, né? É cega mesmo, a paixão cega totalmente a gente. Então, quando a gente está apaixonado, o objeto do desejo, né? A nossa paixão, não pode ser outra coisa, é só aquilo, né? Gente, só depois que passa, que você olha e fala, é só um homem, como outro qualquer, né? Como outro qualquer, sem desmerecer nenhuma pessoa, não é isso? Cada um com a sua beleza, com a sua grandeza, com as suas qualidades, enfim, só tô dizendo assim, gente, é um. Quando a gente tá apaixonado, esse um parece que é único na vida, no mundo, no planeta, né? Mas é um. E quando passa aquela fase da paixão, você fala assim, poxa, né? No fundo, o que eu preciso? Eu preciso de carinho, de atenção, de ser importante para alguém, de ser amada, de ser aceita. E quando eu tenho clareza disso, e eu não tenho isso com aquela pessoa, porque ela simplesmente não me quer, pelos motivos dela, não é culpa minha não, é os motivos dela. Se ela simplesmente não me quer, eu não vou ter isso com ela, mas eu posso sim ser aceita, amada, respeitado por uma outra pessoa, por um outro homem, né? Então, aí Solange, você fez essa pergunta, e se for o outro, né? Você sofreu com isso. Aí tudo bem, é olhar o outro lado. Mas aí, Solange, por mais que você sinta, você tenha esse pesar, né?
de falar, nossa, percebo que ele está sofrendo, que está doendo. Agora, quem vai lidar com as dores dele é ele, não é você. Você vai lidar com as suas. E até com essa aí, de sentir pesar por ele, sentir pena, né? Conversa com essa dor aí que você está sentindo, com essa pena, com esse pesar, e aí trabalha com você. Agora, ele vai ter que trabalhar com ele as dores dele, né? As carências dele, a sensação de frustração, de abandono, etc. Então, assim, sim, né? Isso é empatia, sentir a dor do outro. Não estou dizendo que não é para sentir, não é isso. Sinta, sim, e isso é empatia, mas quem vai resolver a dor dele é ele. Quem vai ter que lidar da maneira que ele conseguir com a dor dele é ele, entende? Não é você, você vai lidar com as suas, tá? E sim, pode oferecer empatia se houver essa oportunidade de ouvir, de oferecer escuta e oferecer empatia. Parece fácil, né? Oferecer empatia, eu tô aprendendo faz alguns anos e ainda tô aprendendo. Mas tô aprendendo, viu, gente? Quando a gente quer, a gente aprende. Eu achava que eu era uma pessoa super empática. Aí, quando eu comecei meus primeiros cursos de comunicação não violenta, eu descobri que o que eu fazia não era empatia. Era aconselhar, e aquilo não era empatia, muito longe de ser empático, de realmente acolher o outro na dor dele. E aí eu fiquei muito chocada comigo mesma, assim, nossa, que pessoa horrível que eu sou. Eu achei que eu pudesse oferecer empatia, mas eu não consigo fazer isso. Mas quando a gente quer, a gente aprende. E aí de tanto ler, estudar e exercitar, eu tenho conseguido mais, não o tempo todo, tá? Às vezes eu ainda me pego fazendo uma coisa que não é oferecer empatia, mas eu tenho conseguido muito mais. E os meus maiores professores são os meus filhos, porque em casa, como a gente convive muito, é no dia a dia aqui de casa que eu tenho conseguido, que eu tenho me exercitado, feito esse exercício de oferecer empatia para os meus filhos, né? De conseguir olhar para eles e tentar me conectar com aquilo que eles estão sentindo, o que eles precisam, qual é a necessidade no momento. E tem sido muito rico para mim. Dani, você tá tão caladinha aí. Gleice, precisa de ajuda. Gleice, se você quiser compartilhar alguma coisa ou aqui ou depois no direct, sempre, gente, nós estamos aqui para ajudar de coração e muita vontade minha e da Dani de compartilhar conosco tudo que a gente tem aprendido e tudo que a gente tem crescido nos últimos anos. E sim, queremos muito ajudar todas as mulheres que a gente puder ajudar, pegar nas mãos e a gente se ajudar, sabe? Só que dentro de um limite, né? Não dá, não sou terapeuta e não sou psicóloga, não sou psiquiatra, sou médica, de alguma forma terapeuta sim, mas o que eu quero dizer é que dependendo do pedido de ajuda é impossível a gente fazer aqui, né? Inclusive é uma responsabilidade muito grande, mas a Dani tá aí. Dani, quer fazer algum comentário aí? Teve algum insight de tudo que você tá me escutando falar aqui? Obrigada, Solange. A gente gosta muito, assim, quando a gente descobre missão de vida, propósito, né, gente? Tem sido falado muito isso, mas realmente quando a gente descobre isso pra gente nem é trabalho. Então, assim, ajudar, cuidar, principalmente das mulheres, porque nós somos mulheres e a gente sente as dores de ser mulher, né? No mundo em que a gente vive, sem vitimização, tá? Não é vitimização, é realidade, né? Sentir as dores de ser mulher, pela forma como as mulheres foram tratadas nos últimos séculos, e a gente ainda, embora muita coisa já mudou, mas a gente ainda respinga na gente o resultado, né, dessa cultura do machismo e do patriarcado dos últimos séculos. Então, sim, a gente sente as dores de ser mulher e a gente quer muito dar as mãos para as mulheres e para que elas consigam enxergar o que eu já enxergo, tá? Para que você consiga superar o que eu já superei. O que eu posso te ensinar é só até onde eu caminhei, né? O que eu ainda vou caminhar, eu ainda não posso. Então, a gente só consegue oferecer aquilo pelo qual a gente já passou e já superou. Mas estamos aqui. Dani não quer falar nada, tá ali, mas tudo bem, não quer falar nada. Vou só dar um exemplo, que eu tava falando da empatia. Aconteceu, eu tenho conseguido oferecer empatia para os meus filhos, está sendo bem gostoso fazer isso. E a gente foi almoçar um fim de semana aí atrás, a gente tava almoçando e aí meu filho
uma hora ficou muito, só eu, meu filho e minha filha, vai fazer 10 anos, ele ficou bastante irritado e ele começou a reclamar, resmungar. E aí eu falei, filho, você tá irritado, né? Qual necessidade não está sendo atendida? A gente já tem usado essa linguagem aqui da comunicação não violenta. E eu falei, que necessidade sua não está atendida para você estar tão irritado? O que será que está acontecendo? Vamos pensar junto? Aí ele já falou assim, deve ser ordem, se é que ordem é uma necessidade. Porque olha aqui, o pé dessa mesa tá torto, o meu garfo não para no prato, tá calor demais, a minha irmã não para de falar, eu não tô aguentando, e tem uma mosca ainda voando aqui no meu prato. Aí eu olhei e falei, não, filho, ordem é uma necessidade, sem dúvida. E eu tô vendo que além de ordem, eu tô escutando você falar que sua necessidade de conforto também não está sendo atendida. Porque você tá aí com calor, você não tem conforto sonoro, porque tem as pessoas conversando, sua irmã falando na sua cabeça, o prato não para, o garfo não para no prato, porque o pé da mesa tá torto. Então eu escuto sua necessidade de ordem e de conforto. Na mesma hora que eu fui falando isso, eu olhei ao redor, tinha uma outra mesa, não muito longe, num lugar plano e estava um pouco mais fresco, com menos gente. Eu fui falando isso, eu peguei o meu prato, falei, vamos mudar de mesa? E já fui saindo, ele veio atrás, os dois vieram atrás de mim e nós sentamos em outra mesa. Mudou, gente. Ao invés de eu falar assim, menino, para de reclamar, almoça, por que você tá irritado? Chatice, né? Ao invés de eu reclamar também, o que eu fiz? Olhei para as necessidades não atendidas. O que será que tô recebendo mensagem aqui, gente, do pai das crianças. Dani, manda um momento. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, daqui a pouco eu resolvo. Então, assim, eu olhei pra necessidade não atendida dele. E eu falei, filho, o que será? E foi bom que ele me ajudou, porque ele falou necessidade de ordem. Foi muito bonitinho que ele falou isso. E eu enxerguei também a necessidade de conforto. E eu consegui resolver a necessidade de conforto indo pra um lugar onde a mesa, o prato não ficava tombando na mesa. Não tinha tanta gente, então o barulho era menor. Não tinha uma mosca rondando. Tirou com a mão a irritabilidade da criança. Ele simplesmente sorriu, ficou satisfeito, acabou a irritabilidade, o almoço foi tranquilo. E além disso, eu acho que ele teve outras necessidades atendidas, de ser visto, né? De ser valorizado, de ser importante. Eu acho que quando eu fiz isso, ele escuta também. Poxa, o meu bem-estar é importante para minha mãe. Então ele se sente valorizado nesse momento. Foi uma experiência muito boa e isso está acontecendo cada vez com mais frequência. Mas não era assim, viu, gente? Então, assim, tem luz no fim do túnel. A gente consegue desenvolver algumas habilidades. Inteligência emocional, a gente consegue desenvolver. Tem um livro que chama Inteligência Emocional. Bom, faz uns anos que eu li. O QI, que é o coeficiente de inteligência, a gente não muda, vocês sabem, né? Que é geneticamente determinado. Mas o QE, que é o coeficiente emocional, a gente consegue. Então a gente consegue muito melhorar as nossas relações, desenvolvendo nossas habilidades emocionais. Basta a gente querer. E eu acho que você quer, porque só tem a melhorar a sua vida, né? Eu acabei mudando aqui de assunto, né? Pra variar, eu faço isso. Explica a diferença do que é empatia, do que não é empatia. Ótimo, nós temos mais uns minutinhos, eu vou falar. Tem um vídeo, Fernanda, não, Fernanda não, desculpa, Arielle, né? Fernandes, eu acho que é o sobrenome, eu não sei o seu nome, tá? Fernandes Chiarelli. Então, não sei se é Chiarelli é o primeiro nome, mas enfim. Tem um vídeo no nosso canal do YouTube que chama Comunicação Não Violenta. E lá nesse vídeo foi uma palestra que eu dei de 1 hora mais ou menos, é um vídeo meio longo, mas que vale a pena porque dá um resumão, dá uma ideia do que é comunicação não violenta. E lá eu falo desses exemplos, do que não é empatia. Mas eu vou dar um exemplo aqui rapidão, que eu até falo lá nesse vídeo. Coloque-se aí no lugar, vamos supor que você chegou do trabalho e você comentou com o marido, ou com a companheira, com a amiga, você, pra mãe, pro pai, você chega do trabalho e conta assim, nossa, aconteceu um negócio tão chato lá no meu trabalho hoje. Você acredita que meu colega de trabalho reclamou do meu trabalho, foi lá na chefe falar isso. Te conta uma situação do trabalho, né? E aí, presta atenção, em qual dessas opções você se sentiria acolhida ou seu sentimento de dor estaria minimizado? Se a pessoa para quem você contou esse problema te olhasse, aí às vezes a pessoa não sabe o que fala, finge que não escutou e sai de perto. Você se sentiria acolhido na sua dor? Acolhida? Não, né? Claro que não.
Outra alternativa é a pessoa dizer assim: ah, não fica assim não, olha, não fica chateada não, você sabe como é que é a empresa, né? As pessoas são competitivas, ah, não fica assim não, acontece tudo. Então essa situação é um exemplo de você minimizar o sofrimento do outro. E a gente faz isso, faz ou não faz? Diz aí pra mim. A gente acaba fazendo com a melhor das intenções, a gente põe a mão nas costas e fala assim: ai, fica chateada não, olha, isso é tão pequeno, não fica chateada, é uma coisinha muito pequena pra você ficar do jeito que você tá. Mas isso é minimizar a dor do outro, é você não dá valor pra dor do outro. E isso não alivia, não acolhe o sofrimento do outro. O outro exemplo, a terceira opção, é se você chega contando que aconteceu essa situação no trabalho e o outro fala assim pra você: nossa, você não sabe o que aconteceu lá no meu hoje. Não, foi muito pior. Uma vez um colega meu fez isso, isso e isso. Isso a gente compete com o sofrimento do outro. E a gente acaba fazendo isso também, né? Em algum momento, com a melhor das intenções, mais uma vez, a gente acaba fazendo assim, competindo pelo sofrimento. A pessoa te conta uma tragédia, aí você conta uma maior, na tentativa de, tipo, ai, olha, também é uma outra maneira de minimizar o sofrimento do outro, você competir pela tragédia, porque aí você acaba contando uma coisa muito maior para que a pessoa sinta que o dela não é tão grande assim. Mas isso não é oferecer empatia. E a outra, tem outras, tá? São as mais comuns que eu me lembro aqui, mas tem outras formas que a gente acha que é empatia, mas que não é empatia, que é você dar conselhos. Ai, a gente faz isso tanto, né, gente? A gente faz tanto de dar conselho. Olha, da próxima vez, faz assim, assim, assim. Olha, quando acontecer de novo, por que você não faz isso? Então a gente começa a sugerir, começa a dar conselho. Com relacionamento afetivo, então, nossa, nós somos as conselheiras das amigas, né? E começa a dizer como a pessoa deve agir. Ai, liga pra ele, fala isso. Então não liga, hein? Se ele não te procurou, não procura. Então assim, às vezes a pessoa vem te contar que tá ali na tristeza, na fossa, e você começa a aconselhar, a dar opinião sobre como você faria, etc. Isso também não é maneira de oferecer empatia. Agora, vou falar rapidamente, já que nós estamos falando desse assunto que vocês perguntaram, que você perguntou, já que você perguntou, vamos ver se ela respondeu. Isso, a gente faz, né? Maneira de oferecer empatia, gente. A primeira delas é só ficar em silêncio. Escuta com atenção. Olha nos olhos da pessoa, e não é só os olhos, né? A sua linguagem corporal mostra que você tá ouvindo, estar com a pessoa. Como eu falei aqui, uma das necessidades humanas é escuta, atenção. Só isso você já acolhe o outro. Então uma amiga vem te contar uma situação, uma tristeza aí, só olha e escute de verdade o que ela está te contando. E quando você consegue conectar com o sentimento dela, melhor ainda. Quando você consegue traduzir tudo que ela está te contando, né? Aquilo é tristeza, aquilo é raiva, o que está por trás, que sentimento está por trás. E outra, quando a gente caminha um pouco mais, a gente consegue enxergar a necessidade não atendida que está por trás daquele sentimento do outro. E às vezes você consegue apontar. Mas se você não consegue ainda, as duas dicas de começar a oferecer empatia é escutar, primeiro, e em segundo lugar é você simplesmente repetir a história ou a frase que a pessoa te contou. Então se ela chega te contando: olha, você acredita que o cara com quem eu estava saindo sumiu? Mandei mensagem, ele não me respondeu. E a pessoa te conta assim: nossa, eu tô mal, não sei o que está acontecendo, o cara desapareceu. E aí você pode simplesmente falar assim: sumiu? Não mandou mensagem? Se você só repetir a frase que a pessoa te falou, então você tá triste porque você tá chateada porque a sua colega de trabalho fez isso e isso. Então muitas vezes a gente chama de parafrasear. Repetir a frase que a pessoa acabou de te contar é uma maneira de oferecer empatia. Quando você simplesmente repete, a pessoa ouve o que ela acabou de te contar. Você dá abertura e espaço para ela continuar falando, e às vezes só dela falar, ela se ouve, ela alivia, ela tem essa sensação de alívio, porque ela está desabafando, falando, compartilhando aquela dor, né? E às vezes ela só precisa disso, e ela sozinha já processa a situação, né? Então abraçar, né? Olhar, dar um abraço, ficar em silêncio.
Se você não sabe o que dizer, ou se você acha que o que você tem a dizer não é, você não tem certeza se aquilo é oferecer empatia, não diga nada. Tem uma música que eu canto, eu adoro cantar, gente, eu vou cantar. E eu lembrei aqui que tem um pedacinho de uma música que eu adoro, do Paulinho da Viola, que fala assim: quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Então, para oferecer empatia, você sabe tudo? Não fala. Se você não sabe, cale-se. Então é melhor não falar nada, mas esteja ali com a pessoa, mostre para ela que você tá ali, olhe nos olhos, dê um abraço, repita a frase que ela acabou de falar, que ela acaba, você dá abertura para que ela continue falando. E se ela te pedir um conselho, aí sim, aí pode ser que vale a pena um conselho. Ainda assim, tem que pensar muito bem que conselho que é que você vai dar. Mas assim, a gente não dá conselho sem que a pessoa te peça conselho ou pergunte a sua opinião ou o que você faria. Geralmente não surte efeito, tá? Tô dizendo assim, não é que é certo ou que é errado, tá? Não tô dizendo, não é certo ou errado, não é isso. É não surtir o efeito que a gente quer. Porque se é uma amiga, se é uma pessoa que você quer bem, e que você quer ajudá-la no sofrimento dela, aconselhar não ajuda o sofrimento dela. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que é certo ou errado, não estou fazendo julgamento. Aconselhar era uma das minhas maneiras, e ainda é, de oferecer empatia. Então muitas vezes eu falo, estou aconselhando aqui, não estou? Faz isso ou faz aquilo? É uma maneira de eu dar o conselho. Então não estou dizendo que é certo ou errado, eu só estou dizendo que não ajuda. Se o meu objetivo é ajudar a pessoa que eu quero bem, aliviar o sofrimento dela, quando ela está compartilhando comigo uma dor, uma história, aconselhar em geral não surte o efeito de amenizar a dor. É só isso que eu estou dizendo aqui, tá bom? A Malu, Maria Meteora ali, ó, a Malu entrou. Aqui, Malu, você viu que eu tô estreando, né? A blusa que a Fifi me deu, ó. Gostei tanto que eu tô estreando aqui na live. Gente, tá acabando, nós temos mais 3 minutinhos. Se alguém quiser aí, a Flávia entrou. Flavinha, que bom que você tá aqui. A live fica gravada 24 horas, então vai estar disponível. E mais uma vez nós vamos tentar editar. Eu digo tentar porque às vezes a gente se perde nessas lives, tá? Algumas se perdem, mas se tudo correr bem, ela estará disponível no nosso canal do YouTube também, essa semana ainda. E então, quem tá entrando agora, vale a pena dar uma olhada. Nós falamos aqui de como a gente consegue ultrapassar, né, atravessar um sofrimento, uma decepção, uma fossa, uma frustração, e a gente se erguer mais forte, mais feliz, sem negar a nossa humanidade, as nossas fragilidades. Então, assim, acolhendo tudo que a gente tem, de bom, de ruim, todas as nossas fragilidades e as nossas forças, para a gente se conhecer com cada uma dessas situações, se conhecer mais, ter clareza do quem a gente é, do que a gente quer, para que a gente atravesse os momentos difíceis, mantendo sanidade mental, física, e se fortaleça e cada dia mais felizes, né? Obrigada pela participação. A Flavinha falou que não conseguia entrar, né? Que bom, estamos aqui todo domingo, 5 da tarde. Dê sugestões, sugira temas, manda pra gente. E entra no nosso canal do Telegram, gente. Quem quiser, manda aqui no direct que eu mando o link pra entrar. Mas se procurar lá no Telegram Mulheres Exponenciais, dá pra entrar também. Ou é só com link? Agora eu me perdi. Tá acabando, daqui um minutinho vai cair. No nosso canal do Telegram a gente tem alguns conteúdos que são exclusivos, a gente manda uns áudios lá diretos, e então assim, e lá a gente está sempre atualizando o pessoal também do que está rolando em todas as nossas redes sociais. Então é um canal muito direto, porque eu não sei se vocês sabem, o Instagram não distribui tudo, então se eu posto alguma coisa no feed, não é todo mundo que vai ver o que está lá no feed. Então pode não chegar para você no seu feed. E no Telegram é um canal direto, você acaba recebendo links pro Instagram, pro YouTube, então é muito bom. Se você não tá no nosso canal, manda pra gente Dani, se você tiver como copiar e colar aí o link do Telegram, mas se não der certo, fala um oi pra gente no direct, fala assim, link do Telegram, que a gente manda pra você. Tá acabando, temos mais uns 10 segundinhos. Obrigada pela participação, até o próximo domingo. Dê sugestões pro tema do próximo domingo.